Renata, por que você voltou para o Brasil e saiu aí de um país com uma moeda tão forte, no meio de um momento da sua vida que você estava tão bem, né, financeiramente, bem pessoalmente? Bom, meus amores, acho que esse vídeo aqui provavelmente vai ser, acho que um dos vídeos mais difíceis de gravar. Sejam muito bem-vindos todos vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Renata, sou educadora financeira, ex-intercambista, e esse vídeo aqui ele tá saindo porque eu senti muita vontade de fazê-lo, já que hoje eu completo 4 meses morando no Brasil. Depois de ter morado 5 anos fora, hoje, dia 15 de março, a gente está completando aí 4 meses em terras brasileiras. Se é a sua primeira vez aqui no canal, se é a primeira vez que você está me ouvindo, deixa eu me apresentar aqui bem rapidinho. Eu morei durante quase 5 anos, deram aí 4 anos e meio mais ou menos, lá em Dublin, na Irlanda. Cheguei lá como intercambista, igual todo mundo. Meu primeiro trabalho foi vendendo jornal na rua. Eu trabalhava no trânsito mesmo, então eu vendia jornal. Depois eu passei aí por faxineira, babá, vendedora de curso, até que em 2019 eu abri, né, o primeiro grupo onde eu comecei a ensinar educação financeira para as pessoas que estavam lá. O grupo ele foi realmente um sucesso. Depois dali a gente começou de fato, eu comecei a ensinar cada vez mais mulheres, cada vez mais pessoas, e o sucesso foi tão grande que, graças a Deus, eu consegui montar a minha empresa, peguei um CNPJ, enfim, foi tudo muito lindo. Quis dar uma introdução para você saber primeiro quem eu sou, e quem já me conhece sabe de toda a minha história. E me acompanha lá no Instagram. Aliás, se você ainda não me acompanha, @de0investidora, e lá eu compartilho, né, tudo, lá eu compartilhei tudo assim do início ao fim. Quero dizer que esse vídeo não tem script, não tô olhando para nada, não tem nada aqui, só tem eu e meu celular. Eu não quis fazer script, eu quis deixar, né, simplesmente para eu falar o que eu tô sentindo, e eu espero de alguma forma poder te ajudar em alguma decisão que você vai tomar. Eu decidi vir embora. No início, na verdade, a minha passagem foi cancelada, a gente teve a pandemia em 2020. Em 2019, finalzinho de 2019, início de 2019, eu havia comprado a minha passagem para eu voltar para o Brasil dia 7 de abril de 2020. Acho que vocês se lembram, né? A gente tinha acabado de explodir uma pandemia no mundo e estava tudo parado. A minha passagem ela foi cancelada e eu fui simplesmente não tive como voltar para o Brasil. Mas eu quero dar um tempinho aí nessa parte da pandemia e dizer por que eu decidi vir antes. Para começar, eu perdi a minha avó. Foi uma pessoa que para mim é a pessoa que eu mais amei nessa vida. E quando eu perdi a minha avó, eu estava em Dublin, eu não podia voltar, porque eu estava nesse processo aí de muita coisa para fazer lá, e minha cabeça a 1000 por hora. Então, quando minha avó faleceu, eu não vim para o Brasil. Na verdade, eu fiquei todos esses anos lá sem colocar o pé no Brasil. Quem faz intercâmbio, quem já fez, quem já passou por essa experiência, sabe como é você estar fora do seu país, longe da sua família. Eu já estava vindo bem feliz, eu já estava vindo cansada, porque eu me apeguei muito ao trabalho lá, então eu trabalhava muito, assim, muitas horas, não tinha tempo de estudar. Então a minha vida lá foi tomando um rumo que eu, Renata, eu já não tinha mais controle. Eu estava sendo controlada por ela. Então, quando eu olhei, né, para aquela situação, eu me vi de fato diante de uma vida que tava igualzinho a música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Eu já não sabia o que eu queria para minha vida, eu já não sabia
a única coisa que eu passava na minha mente era que eu não queria voltar para eu não bater de frente com os meus problemas aqui no Brasil. E as pessoas tendem, né, a falar que, mas lá é muito bom, né? A gente tá numa moeda forte. Eu tava infeliz por 2 motivos. Primeiro, porque eu sabia que quando eu voltasse pro Brasil, os problemas continuariam aqui. E segundo, porque eu tinha deixado o dinheiro me comprar. De que forma, Renata, que o dinheiro te comprou? O dinheiro me comprou inúmeras vezes que eu deixei de ir para aula para trabalhar. O dinheiro me comprou inúmeras vezes que eu já estava cansada, exausta e eu pegava 2, 3 faxinas para fazer. O dinheiro me comprou quando eu olhava e eu sabia que eu só estava ali fazendo aquele intercâmbio porque o poder aquisitivo ali era maior do que o poder aquisitivo aqui no Brasil. Então, o meu medo de voltar, eu tinha um pânico de ter que bater de frente com a minha realidade de vida aqui no Brasil, que me fazia ficar cada vez mais e mais e mais fora daqui, fora da minha vida, fora da minha, do mundo onde eu cresci, do mundo onde eu me vi desde pequenininha aprendendo com a minha língua mãe. Enfim, eu demorei assim anos, tanto é que eu fiquei lá quase 5 anos, para entender que na verdade eu não queria bater de frente com os meus problemas daqui. E o engraçado é que eu sempre falava, eu falava para as minhas clientes, vocês precisam bater de frente com a realidade de vocês, vocês precisam entender o que está acontecendo dentro de vocês. Quando eu realmente interiorizei o que eu estava jogando para fora, o que eu estava falando, eu entendi quem era Renata. E foi aí que a transformação começou. Quando eu marquei a passagem e eu falei assim, eu vou bater de frente com os meus problemas, eu sabia que eu ia passar por um furacão, um turbilhão de emoções. Emoções porque eu ia sair da minha zona de conforto que eu já tinha feito lá fora e iria recomeçar. E o recomeço, ele assusta muito, principalmente porque o recomeço, ele viria num país onde o poder aquisitivo é completamente mais baixo do que o país onde eu estava de origem. A verdade é que o tempo ia passando e eu ficava me perguntando, mas por que eu tô aqui? E todas as vezes que eu colocava na balança, Dublin sempre ganhava. Ela ganhava porque eu colocava desculpas e colocava realmente opções para Dublin ganhar. Eu já não aguentava mais trabalhar, eu já estava exausta de fazer faxina na casa dos outros. Eu estava me alimentando muito mal. Tinha dia que eu não tinha vontade eu nunca tive, assim, nunca gostei de cozinha, mas eu me lembro que nos últimos meses, para mim era muito ruim, tudo me deixava infeliz. Eu não era mais uma pessoa feliz, eu tinha momentos felizes. E eu sempre fui muito alegre, eu sempre fui muito de conversar, eu sempre fui muito de fazer tudo. Então, naquele momento ali que eu me peguei, vendo quanto eu tava infeliz e o quanto eu tava fugindo dos meus problemas no Brasil, foi quando eu me dei conta que eu precisava mudar. Só que a gente acha que a gente precisa mudar, só que Deus, diante de toda a fé que eu tenho, ele disse o seguinte, ainda não, você ainda vai ficar aqui em Dublin por um tempo. Veio a pandemia e eu fiquei lá, né, tive que ficar por mais quase um ano lá, porque minha passagem foi cancelada. E durante esse processo de pandemia, eu simplesmente me deparei com um relacionamento um tanto quanto louco, um tanto quanto totalmente assim, fora de tudo que eu já tinha vivido. Em outro vídeo a gente entra em detalhes sobre isso, mas a verdade é que eu comecei a me sentir muito mal e comecei de 7 dias na semana eu chorava 5, sorria 3 horas e no outro dia eu tava dentro de casa triste. Foi um ano onde eu trabalhei muito, profissionalmente falando eu estava muito feliz, mas pessoalmente falando eu estava muito infeliz. Eu não aguentava mais eu me esconder da minha própria realidade de vida. Então toda vez eu pensava, mas é isso daqui mesmo que eu quero?
Será que realmente eu quero continuar por quantos mais anos na minha vida ter que dividir quarto, ter que dividir casa, ter que economizar aqui, economizar ali, estar mais infeliz do que feliz, sabe? A falta de sol, o frio, tudo aquilo ali era muito, uma coisa assim, que às vezes era muito pequenininha, se tornava numa coisa muito grande. Quando eu tomei a decisão de voltar e eu remarquei a minha passagem ela foi cancelada por 3 vezes. Na segunda vez, eu repeti para mim que a única pessoa que sabia o motivo de eu estar ali era Deus. E eu aprendi tudo o que eu deveria aprender nesse último ano que eu fiquei lá. Foi um ano que me fez ser uma pessoa muito fria, uma pessoa bem, eu já não conseguia mais entregar aquele amor que tinha dentro de mim, porque a gente se torna tão, eu falo que eu me tornei um animal selvagem. Vamos dar aqui uma pausa entre aspas. Eu tô falando de mim, eu tô falando da minha vida. Não significa que você é igual, não significa que isso tá acontecendo com você. Eu estou dizendo sobre a Renata. Agora, se em alguma parte você se identificou, dá um abraço aqui que eu tô com você. Mas a verdade é que eu já não aguentava mais ser infeliz. A única coisa que eu queria era buscar um pouquinho da felicidade daquela Renata que chegou lá no início do intercâmbio, aquela Renata que tinha vontade de sair de casa, aquela Renata que tinha vários amigos, que saía para restaurante. Eu já não tava mais naquela vibe. E é engraçado que quando eu cheguei lá, as pessoas falavam assim: Rê, pode ficar tranquilo que na hora certa você vai saber a hora de voltar, porque você vai sentir. Todas as coisas vão abrir caminho para você voltar. E foi assim, quando eu decidi mudar minha passagem para o dia 15 de novembro, todas as coisas realmente se abriram para mim. Parecia que o mar vermelho tinha se aberto para eu vir aqui para o Brasil e fazer tudo que tinha que ser feito, né? Realizei meu sonho de ir para Salvador. De Salvador eu vim, né? Eu fui para Portugal, de Portugal eu fui para Salvador, depois eu vim para minha casa. E sabe, gente, de verdade, todo aquele medo que eu tinha, ele se transformou em força, porque eu tinha 2 opções. Era a infelicidade de estar lá ou a infelicidade de bater de frente com os problemas daqui. Eu decidi vir e bater de frente com os problemas daqui, porque o meu medo estava em ver o que estava, e não saber o que estava do outro lado da parede. Então, o não saber o que estava do outro lado da parede me dava pavor. E esse pavor que me prendia em Dublin. Quando eu fui mais forte do que esse medo, aquilo ali se tornou mais leve. Quando eu pisei no Brasil e eu vi toda aquela sensação que eu tive em Salvador, de estar naquele hotel, de estar vivendo tudo aquilo que eu sempre sonhei, aquilo ali para mim me deu tanta força para eu continuar e me fez tão feliz que eu não consigo explicar isso para você. Rê, mas por que você tá fazendo esse vídeo? Eu tô fazendo esse vídeo porque eu preciso que você entenda, que você precisa entender o que é medo. Preciso que você veja o que de fato dentro de você é medo e o que de fato dentro de você é de verdade. Por quê? Não tô dizendo para você que você tem que tomar uma decisão de ficar em Dublin, fazer um intercâmbio para fora, ficar no Brasil. Não é só sobre intercâmbio que esse vídeo se trata. Esse vídeo trata-se de o quanto de medo tem em você e quantas decisões você está deixando de tomar porque você tem medo do que vai ter do outro lado da parede. Eu vou te falar assim, de verdade, eu nunca me senti tão realizada igual eu tô me sentindo agora. Agora eu tô realizada pessoalmente, agora eu tô realizada profissionalmente. Eu ainda tenho muitas coisas para fazer, eu ainda tenho 1 milhão de coisas para construir, mas aqui eu me sinto mais forte. Por quê?
porque o medo, ele ficou lá atrás. O medo, ele ficou junto com a minha infelicidade lá atrás. Então todo mundo pergunta, Rê, mas cara, você é muito louca. Como é que você sai de um país onde você tem um poder aquisitivo grande, onde você consegue... Lá, eu tive a minha fase lá. E a partir do momento que eu vi que eu estava ficando mais infeliz do que feliz, eu tinha que tomar uma decisão. E essa decisão foi voltar ao Brasil. O Brasil tem as suas dificuldades, o Brasil tem as suas dificuldades. As coisas aqui não são tão fáceis quanto lá, não são. Só que aqui eu tô feliz. Eu tenho momentos infelizes. Mas os momentos felizes com a minha família, viajando, realizando meus projetos, ajudando você que tá aqui, ajudando através do meu Instagram, isso me deixa tão realizada, mas tão realizada, que eu tenho forças para continuar e fazer acontecer todos os dias. Eu decidi, depois de 4 meses, vir aqui gravar esse vídeo, porque às vezes a gente tá tão sem saber o que fazer, às vezes a gente olha assim e a gente busca às vezes uma palavrinha que alguém fale para simplesmente mudar ali a nossa percepção ou fazer aquela... Às vezes a gente tá 1 milímetro de tomar decisão, mas não toma justamente por medo ou por ficar aguardando alguém chegar e falar. Mas eu vou te falar uma coisa, a resposta ela tá dentro de você. Do mesmo jeito que a resposta estava dentro de mim, quando eu decidi comprar a passagem. A resposta ela tá dentro de mim. Estava o tempo todo dentro de mim quando eu decidi comprar a passagem e voltar pro Brasil. Quando eu soube que aquele momento ali seria a hora de eu voltar. Então, se hoje você tá... se o conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Mas se hoje você tá ali em cima do muro, não, volto a dizer, não estou falando sobre tomar decisões de intercâmbio, ir ou vir. Estou dizendo de qualquer decisão. Se você hoje, você tá em cima do muro, faz o seguinte... Silencia por alguns minutos e veja qual é a decisão que você está deixando de tomar por medo de alguma coisa. Eu vou te falar, eu aprendi muito todos esses anos que eu estive em Dublin. Aliás, um beijo no coração dessa cidade maravilhosa. Para mim foi uma experiência. Eu cheguei em Dublin com 25 anos, saí de Dublin com 30 anos. Então, assim, foi uma experiência incrível. Foi assim, eu cresci como mulher absurdamente. Eu aceitei coisas que eu achei que eu nunca aceitaria. E depois eu fui descobrir que realmente eu não precisaria ter aceitado. Mas a vida, ela me ensinou tanto, que hoje, se eu posso vir aqui contar essa experiência para você e ajudar você a tomar uma decisão, definitivamente é porque... eu tirei algum proveito disso. Qual foi o segredo, Renata? Qual foi o segredo que te fez voltar? Por incrível que pareça, foi a sensação de saber, de fato parar de ter esse medo e saber o que estava do outro lado da parede, que é o que todo mundo tem medo de ver. O escuro, o novo, ele assusta. E quando eu decidi por fazer isso e voltar, parece que eu tirei um piano das minhas costas. E todos os dias da minha vida eu repito para mim, se eu conseguir fazer o valor de grana que eu consegui fazer lá, eu também consigo fazer aqui. Eu só preciso descobrir o como. E o como a gente vai descobrindo ao longo da vida, o como a gente vai buscando meios de conseguir saber como fazer. Qual que é o segredo do sucesso e qual é o segredo da felicidade? Eu acho que o segredo do sucesso, na minha opinião, é olhar e saber que todos os dias eu tô fazendo alguma coisa que vai me levar aonde eu quero chegar. Isso dá uma sensação de alívio muito grande, porque é uma sensação de olhar e falar assim,
olha, eu passei por essa barreira, eu tava aqui parada nesse chefão, eu matei o chefão, eu simplesmente passei por uma outra fase. E o segredo da felicidade, eu acho que a felicidade ela não tem segredo. A felicidade é você fazer o que seu coração mandar de acordo com o seu caráter, de acordo com o que você deseja, com o que você almeja. Eu acho que é isso. Eu tô vivendo uma das melhores fases que eu já tive na minha vida. Eu tô muito feliz mesmo de estar aqui, de estar realizando todos os dias um pouquinho que tá realmente me levando no lugar onde eu quero chegar. Então, eu desejo que você, independente da decisão que você tá tomando agora, que você tome com o coração, que você saiba que tem um Deus ali em cima que nunca, jamais vai te abandonar. Tem um Deus ali em cima que ele vai sempre te proteger e ele vai saber exatamente o que você precisa. Então, todas as vezes que você tiver com medo de fazer qualquer coisa, pense que a sua fé ela tem que ser muito maior. Porque apostaram que com 15 dias eu voltaria para Dublin. Hoje completam 4 meses. Então, obrigada se você chegou até aqui, se você viu esse vídeo até o final. É uma homenagem aí desses 4 meses de Brasil para você que está me ouvindo. Então, obrigada por ter ficado até aqui. Um beijo. Esse vídeo não vai ter edição. Edição que eu digo de corte, né? Eu não quero que esse vídeo tenha corte. Eu quero que ele fique aqui no YouTube para você. Todas as vezes que você precisar de uma palavrinha ali, você saiba que eu tô aqui para te ajudar. Fica com Deus, um beijo. Eu amo vocês. Boa sorte.